Mas o que está acontecendo com o João Fonseca? Depois de um começo de ano incrível, em que muitos achavam que ele ia ganhar tudo esse ano, ele agora infelizmente perdeu mais uma vez, sendo essa a sua terceira derrota seguida e o pior momento da sua carreira. Agora, muitos torcedores têm aí desacreditado no potencial desse jovem tenista brasileiro. Mas calma, nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas informações bem animadoras que mostram que os brasileiros e você assistindo devem continuar sim, com certeza, acreditando no João. Bom, primeiramente vamos analisar o que está acontecendo. Dessa última vez, o João foi derrotado no Aberto de Roma, onde ele não conseguiu superar o húngaro Fabian Marozsan, sofrendo aí uma derrota dura por 2 sets a 0 e sendo eliminado aí já na primeira rodada. Essa saída rápida de um torneio é sempre chata, ainda mais em um torneio tão importante como é o de Roma, que é fundamental para se preparar para Roland Garros, já que esse é o último torneio de saibro antes do Grand Slam da França, sendo esse aí o motivo de quase todos os grandes nomes terem participado desse torneio, inclusive aí com o retorno do número 1 do mundo, o Jannik Sinner. Então o João perdeu aí uma boa oportunidade de se preparar com os melhores. Mas o pior mesmo nessa história toda é que essa é a terceira derrota seguida do João Fonseca, já que antes disso ele tinha perdido para o americano Tommy Paul lá em Madrid, e para o holandês Jesper, também na primeira fase, lá no Aberto de Estoril, que fica ali em Portugal. Essa é então, sem dúvida, a pior sequência de derrota e o pior momento da carreira do João. É claro que a sua carreira ainda é muito curta, já que ele estreou profissionalmente só 2 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, e só com 16 anos. Mas, mesmo assim, essa é uma sequência preocupante, coisa que ele mesmo chegou a comentar. E, segundo ele, o grande problema no seu jogo é a parte mental, é conseguir enfrentar o nervosismo que ele está sentindo nos torneios. Na última partida mesmo, lá em Roma, ele disse que foi isso que levou ele a cometer uma dupla falta no tie-break, que foi um momento decisivo para sua derrota e que não pode acontecer se ele quiser estar aí indo mais longe nos torneios. Essa fase ruim do Fonseca é uma surpresa muito grande depois do começo de ano incrível que ele teve, ganhando aí 2 Challengers e até um torneio ATP 250 aqui do lado, lá em Buenos Aires, nesse que é aí o segundo torneio mais importante da América do Sul. E também é uma surpresa pra gente que essas derrotas foram todas em quadra de saibro, que normalmente para ele é a melhor superfície, assim como também é a melhor superfície para todos ou para praticamente todos os brasileiros, né? Aqui no Brasil, o saibro é sempre o super favorito, né? E isso desde antes do Guga. Para quem veio depois dele, então, igual o João, o saibro é ainda mais favorito. Mas por enquanto, tirando ali em Buenos Aires, ele tem tido problemas nessa superfície esse ano. O que é preocupante considerando que agora a gente vai ter o torneio aí de Roland Garros. Bom, esse é o cenário. Agora, o que isso quer dizer? Na minha opinião, isso que está acontecendo é uma coisa super normal no tênis. Todo tenista tem aí fases ruins, né, especialmente no começo da carreira. São aí inúmeros os exemplos, né, de grandes jogadores que tiveram dificuldade quando jovens, mas que com o tempo foram polindo o seu jogo e viraram super jogadores. Um desses exemplos é o próprio Federer, né, que também tinha no começo da carreira muitos problemas aí com essa parte mental, né, e emocional, chegando aí até perder a cabeça em algumas partidas, e só foi aí ganhar um Grand Slam mesmo com 21 anos, em Wimbledon em 2003, quando ele conseguiu aí controlar essa parte mental, né, e virou aí depois praticamente um homem de gelo, né, um dos caras mais tranquilos aí do tour. Uma situação parecida aconteceu também com o próprio Djokovic, que também antes dos 20 anos era um cara que diziam que sentia muita pressão, né? Principalmente jogando aí contra os grandes, mas que conseguiu aí ganhar o seu primeiro Grand Slam com 20 anos, lá na Austrália, e depois disso todo mundo sabe aí que ele também virou um dos caras com o mental mais forte aí do tênis e de todos os esportes também. A situação parecida aí viveu também o Murray, que também sentiu um pouco de pressão, o próprio Medvedev também demorou a conseguir ganhar um Grand Slam, mas eu acho que o grande exemplo de como os jogadores conseguem aí evoluir com a idade é sem dúvida o Stan Wawrinka, o Stan The Man, que só foi conseguir ganhar um Grand Slam já com 28 anos,
que foi quando ele conseguiu realmente controlar, acho que essa parte mental, e aí depois disso também virou um super campeão aí, ganhando 3 Grand Slam. Então, assim, são muitas histórias de jogadores que tiveram dificuldade no começo da carreira por causa do nervosismo, mas que com o tempo e com a idade conseguiram ir superando isso. Um exemplo atual também que a gente tem é o do próprio Jannik Sinner, né, o número 1 do mundo, que hoje é visto também como quase invencível, mas que pouco tempo atrás, né, no começo da carreira, também sofreu aí muito por causa do nervosismo, e isso aí só foi melhorar mesmo depois que ele botou esse nervosismo pra fora, né, às vezes até literalmente mesmo. E, além disso, mesmo aqueles jogadores que tiveram sucesso muito cedo, como a gente lembra aí, claro, dos espanhóis, né, Alcaraz e o próprio Nadal, que são sempre exaltados aí como jogadores, né, que se consagraram extremamente novos, os dois também só conseguiram ganhar um Grand Slam aos 19 anos, né? Então, o João, que ainda tem 18 anos, ainda está muito adiantado, né, e muito bem encaminhado, mesmo quando comparado aí com esses talentos que despontaram aí super jovens. Mas bom, concluindo, o que eu acho é que os torcedores precisam mesmo é ter um pouco aí de paciência com a evolução do João, que deve ainda com certeza crescer muito, especialmente nessa parte mental, que ele diz que agora é o maior problema. Eu também acho que o fato aí do hype em cima dele ter diminuído muito seja até uma coisa positiva pro Fonseca, já que agora ele chega em Roland Garros com muito menos pressão, né? Como se ele fosse realmente aí um azarão no torneio, já que já não estão mais colocando ele entre os favoritos, como chegaram a fazer em alguns torneios aí durante os últimos meses. E isso deve ser bem bom para reduzir o nervosismo dele e ele conseguir jogar aí o seu melhor tênis, né? Que a gente sabe que quando tá afiado é difícil de encarar. Por fim, eu acho que é bom lembrar que o brasileiro Gustavo Kuerten, o grande Guga, né, também chegou no mesmo torneio de Roland Garros lá em 97 com o total azarão, né, uma super zebra, mas o resto foi história, né, deu no que deu e pode ser que aconteça de novo, né. Então é bom a gente ficar ligado. Para saber mais aí do mundo do tênis, lembra aí de curtir e se inscrever. Vamos!